Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 16 de novembro. Domingo agora será o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e será também o segundo dia de prova do Enem. Por acaso, essa aula está sendo publicada na semana véspera da Copa do Mundo de 2022. E vamos analisar um recente caso de racismo. No último amistoso da seleção brasileira antes da Copa, ocorrido em Paris, quando o Brasil goleou a Tunísia por 5-1, o jogador brasileiro Richarlison foi vítima de um ato de racismo. Um torcedor arremessou uma banana contra o jogador. Então vamos usar os recursos que nós já estudamos da nossa língua para analisar de que maneira esse fato foi noticiado por dois jornais, O Globo e Folha de São Paulo. Segue um quadro. Vejam a página da notícia no jornal O Globo. Todos vocês concordam que o título poderia ser escrito assim como está escrito em vermelho? Claro que sim. Na forma como o título foi escrito, o sujeito era Brasil. Na forma em vermelho, o sujeito seria racismo. Então podemos supor que o jornal não quis dar tanto protagonismo ao racismo. Podemos supor que a intenção por trás disso seria colocar o país representado pela seleção brasileira como uma entidade à parte do racismo. Se fosse escrito como está em vermelho, daria a ideia de que os brasileiros não fariam nada contra o racismo. Mas se a notícia for lida, vai ficar claro que os jogadores, o técnico Tite, a CBF, todos foram contra o ato. A notícia, podemos supor, só foi lida por quem se interessou, sendo que junto com a notícia foi publicado um olho com a fala de Richarlison, condenando o torcedor. Então podemos supor que o jornal quis colocar o Brasil como agente de condenação do racismo. Vejam a primeira página da edição e vejam que a chamada para a notícia veio com uma foto de uma cena do jogo chamando a atenção. Então um pedestre que passar na rua e olhar para o jornal vai ficar a par do que aconteceu no jogo e quase que certamente vai ficar a par do caso de racismo, já que esse racismo foi mencionado no título da chamada. Reparem outra coisa, a foto chama atenção, de modo que a notícia dialoga visivelmente com a charge que veio na primeira página, em que o então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro aparece simulando atirar no ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Reparem que não há nenhuma alegação de que Bolsonaro seja racista, mas acaba sendo nítido o diálogo entre a notícia e a charge. Agora vamos ver como a mesma notícia foi dada no jornal Folha de São Paulo. Nesse caso, talvez não adquira tanta importância a mudança na forma de se escrever o título, porque na página temos um conjunto de 3 fotos que de alguma maneira chamam a atenção para os negros. Na notícia sobre o jogo, bem como na notícia abaixo, os títulos mencionam nomes de países africanos, Tunísia e Senegal. Então a página em si dá uma certa evidência aos negros, falando no fim das contas de suas origens históricas. Basta conhecer história para saber que os negros foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Agora vejam a primeira página da edição. Reparem que a notícia que nós estamos analisando veio com uma pequena chamada na primeira página. Então chegamos à conclusão de que a Folha de São Paulo deu uma certa importância ao fato, sim, deixando claro a existência do racismo, mas deu menos destaque do que o jornal O Globo. Essa aula ia ficar muito longa se nós analisássemos mais a fundo os editoriais de cada jornal no dia. Então vamos resumir.
Nesse dia, o Globo publicou um editorial que responsabilizava Jair Bolsonaro pelo sigilo de 100 anos que seria imposto aos atos de seu governo, colocando o então presidenciável Lula como seu oponente, já que Lula prometia revogar esses sigilos em caso de vitória. Então, dialogando com a forma como apresentou a notícia, o jornal deu muita evidência ao ato de racismo num jogo de futebol. E essa evidência se contrapõe ao sigilo que Bolsonaro queria impor e que seu oponente Lula prometia revogar. Já o editorial da Folha de São Paulo no mesmo dia colocava que será difícil para o próximo governo evitar a dívida pública, mostrando que os presidenciáveis precisavam apresentar propostas para esse problema, o que ainda não tinha acontecido. Ou seja, nesse caso, nada colocava Bolsonaro como diferente dos outros presidenciáveis. Então, se o racismo era um fato notório naquele dia, ao mesmo tempo que o racismo é uma ideologia condenada pelo senso comum, a forma discreta como o fato ocorrido no jogo foi apresentado, teria, podemos supor, a intenção de evitar chamar atenção a um fato condenável num governo que, no fim das contas, não se diferenciava dos outros presidenciáveis, no sentido de não ter dado uma proposta de intervenção para o problema da dívida pública. Chegamos então à conclusão que nenhum desses dois jornais distorceu o fato ocorrido. Cada um deu uma atenção diferente para, de alguma maneira, direcionar o leitor a seus princípios editoriais. Agora vejam essa tirinha da série O Corpo é o Porto, do desenhista André Dahmer. Se precisarem, deem uma pausa. Transformar um racista em pessoa que foi mal interpretada. Como esse mágico aí da tirinha, há vários veículos de imprensa, igrejas, cabos eleitorais que fazem isso, distorcem os fatos, dizendo que um indivíduo como tal que jogou a banana não é racista, e sim foi mal interpretado. Como também aconteceu com um vereador que disse, com todas as letras, que não lavar a calçada é coisa de preto. Para negar o racismo, o mesmo vereador alegou que se referia a carros pretos de difícil manutenção, entre outras coisas que não convencem. Bem, essa aula foi em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que será o próximo domingo, dia 20 de novembro, que será também o segundo dia da primeira aplicação da prova do Enem desse ano. A todos vocês que estão fazendo a prova, desejamos boa sorte. Lembrando que vocês, vestibulandos, sempre serão o foco do nosso canal. A nossa grande aposta, uma geração que está com novas tendências, entrando na universidade com a missão de mudar o mundo para melhor. Boa sorte! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês
que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.